A despeito dos esforços da Rússia e da ONU em tentar apaziguar os ânimos entre Israel e Palestina, inclusive ontem o chanceler russo Sergei Lavrov se encontrou com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, buscando uma solução pacífica para o conflito cada vez mais incontrolável. Esta quarta-feira, aparentemente, os americanos bloquearam uma tentativa de resolução do Conselho de Segurança da ONU no sentido do apaziguamento, né? E hoje o Joe Biden expressou seu total apoio ao Netanyahu nessa empreitada violenta e, por que não dizer, genocida. A postura americana, nesse caso de Israel e Palestina, nesse caso exatamente momentâneo que vem acontecendo, nesse calor dos acontecimentos, muito diz respeito à ideia de que aos americanos interessa que a situação no Oriente Médio esquente e porventura saia do controle. É a ideia do universo em expansão, a teoria que o momento presente vem demonstrando no sistema mundial. A ideia do universo em expansão em que o país, ou o hegemon, ou o estado hegemônico que estaria no topo desse sistema, a ele interessaria mais acumulação de poder, mais disputa, mais pressão competitiva. Existe uma verdade inconveniente nessa história toda, também pouco falada na mídia hegemônica, com as palavras que eu direi agora, é que na Guerra da Síria, no exato ano de 2015, quando a Rússia entrou no jogo, demonstrando um poderio bélico que ninguém imaginava que ela tivesse capacidade de retomar depois do colapso da União Soviética. O fato é que em 2015, com a entrada da Rússia e com o passar dos anos, demonstrou-se que a Rússia venceu aquela guerra, porque a intervenção russa impediu que fizessem com a Síria e com o seu presidente Assad o que fizeram no Iraque com Saddam Hussein, o que fizeram na Líbia com Gaddafi e etc. Os americanos, dentro da ideia do universo expansão e da teoria da síndrome de Babel, a partir daí, eles definitivamente derrubam as peças do tabuleiro geopolítico e passam a agir de maneira unilateral e imperial oficialmente com a estratégia de defesa de 2017. O que vem acontecendo essa semana em Israel-Palestina, muito diz respeito a isso, porque interessa aos americanos que o Oriente Médio volte a esquentar. O apaziguamento da situação não interessa à potência supostamente em declínio que busca intensamente manter seu poder a partir do jogo bélico, porque em tese eles estariam ainda no topo da pirâmide em termos de complexo industrial militar. Bom, convido a todos a lerem meu último artigo para o jornal Monitor Mercantil sobre o veto à vacina russa Sputnik V no Brasil, algo que a mídia hegemônica pouco falou, inclusive a mídia de esquerda pouco aprofundou
esse aspecto com medo de ser tratada como teórica da conspiração e blá blá blá. Mas o fato é que analisar o contexto mundial, o contexto geopolítico mundial, e ainda mais incluir o Brasil nessa análise sistêmica a partir de um viés do sistema mundial é muito difícil. E é muito arriscado, porque você acaba indo por um caminho que geralmente os historiadores iriam depois de anos e anos terem se passado, porque são análises a partir de um olhar por cima, ou seja, sistêmico, e que acabam se tornando quase um exercício de futurologia, mas, claro, baseado sempre em teorias acadêmicas de autores, professores, investigadores consagrados, como Brodel, que na verdade é um historiador, Modelsky, Gilpin, Paul Kennedy, Wallenstein e o nosso José Luiz Fiore. Então, quando você busca a análise fundamentando em cima de artigos acadêmicos, você se blinda da acusação leviana de teórico da conspiração, que é o que sempre dirão aos analistas geopolíticos do sul global, porque não interessa ao Ocidente a lógica dos dominantes, dos senhores da Terra, que o sul global entenda o seu papel no mundo. Então é isso. Obrigado mais uma vez. Dessa vez eu gravei aqui ao ar livre, que é mais complicado por causa do som e tudo mais, mas foi o possível nesse momento. Fábio Resviana, direto do extremo ocidente da Eurásia para o contexto geopolítico.